Em dezembro de 2024, o Google ligou uma máquina que resolveu em 5 minutos um cálculo que o computador mais rápido do mundo ia levar 10 septilhões de anos para resolver. Shares of Google higher after announcing a quantum computing breakthrough. New Google quantum computer. New chip called Willow. Willow. It would take 10 septillion years to solve the same problem. Isso é 1 com 25 zeros depois. É mais tempo do que o universo inteiro existe, multiplicado por 700 trilhões. Quando saiu essa notícia, o Bitcoin despencou. O IBIT, o ETF da BlackRock de Bitcoin, teve a maior queda em 4 meses. $1,5 bilhão em cripto foram liquidados em 24 horas. O motivo? Todo mundo estava fazendo a mesma pergunta. Um computador com todo esse poder pode hackear bitcoins? Mesmo hoje sendo um dos computadores mais poderosos já criados, ia ser preciso de um computador 100 mil vezes mais forte para hackear o sistema do Bitcoin. E isso parecia impossível, e ainda assim está há alguns anos de acontecer. Computadores quânticos são a maior ameaça para uma rede que, há 16 anos, todo mundo chamava de inhackeável. Mas a verdade é que, com um computador como esse, ter as nossas chaves privadas expostas vai ser o menor dos nossos problemas. Então, o que é essa máquina? Como que ela funciona? Por que centenas de bilhões de dólares em Bitcoin estão vulneráveis por causa dela? Quais são os outros impactos que ela vai gerar na sociedade? E, o mais importante, ainda faz sentido investir em Bitcoin? Capítulo 1. Computadores quânticos. Quando você ouve computador quântico, a primeira coisa que vem na cabeça é um computador mais rápido. Mas não é um computador mais rápido. É um computador que pensa de um jeito fundamentalmente diferente. Deixa eu te mostrar. O computador que você está usando agora, o celular no seu bolso, o notebook, qualquer um, funciona com bits. Um bit é a menor unidade de informação que existe. Ele só pode ser duas coisas, 0 ou 1, desligado ou ligado. E tudo que o seu computador faz, salvar um arquivo, abrir um Instagram, rodar um jogo, calcular uma planilha, é feito combinando milhões desses zeros e uns numa velocidade absurda. É impressionante, mas se esse computador decifrar a senha de um aplicativo, ele não tem como adivinhar a resposta certa logo de cara. Ele precisa testar cada uma das possibilidades possíveis. Por exemplo, para uma senha de 1 bit, só ia ter 2 possibilidades, 0 ou 1. Para 4 bits, ia haver 2 elevado a 4 possibilidades, ou 16. Agora, uma senha com 20 bits teriam 1.048.576 possibilidades. E o computador clássico teria que testar todas elas, uma por uma. Mas o computador quântico, ele não usa bits. Ele usa uma estrutura de armazenamento de informação fundamentalmente diferente. Tão diferente que se baseia em outras leis da física. Os qubits. O qubit é como uma moeda girando no ar. Enquanto ela não cai, ela não é cara nem coroa. E ainda assim, é as duas coisas ao mesmo tempo. Imagina que você está no centro de um labirinto gigante. O computador clássico entra no labirinto e tenta cada caminho, um por um. Bateu no beco sem saída? Volta, tenta o próximo. E o próximo, e o próximo. Ele é rápido? É, mas ele ainda está testando um caminho de cada vez. Já o computador quântico é como se você subisse num drone e visse o labirinto inteiro de cima. Você não precisa testar um por um. Você vê a estrutura completa logo de cara e encontra a saída diretamente. E por que isso importa? Porque isso significa que um computador quântico de 20 qubits, por exemplo, consegue gerar todas as 1.048.576 possibilidades simultaneamente. Eu sei, parece mágica, mas é real. Essa bruxaria que faz um bit poder assumir 2 estados ao mesmo tempo acontece por um fenômeno quântico chamado de superposição. E a superposição foi descoberta num dos experimentos mais famosos da física. Um grupo de cientistas pegou um canhão de elétrons e dispararam um elétron de cada vez contra uma chapa com 2 fendas e um anteparo atrás, uma espécie de parede. A expectativa, cada elétron ia passar por uma fenda ou pela outra, e depois de um tempo, 2 faixas retas iam aparecer no anteparo, representando a fenda por onde cada elétron passou. Agora, a realidade, um padrão de ondas surgiu. Mas como que um padrão de onda pode aparecer
se só uma partícula está passando de cada vez? A resposta: não pode. A menos que cada elétron esteja passando pelas duas fendas ao mesmo tempo e interferindo consigo mesmo. Nas regiões em que as ondas da interferência se somam, o padrão aparece, mas nas regiões em que se cancelam, ele some. E o mais estranho é que quando a gente coloca um detector para ver por qual fenda o elétron está passando, o desenho de onda no anteparo some e dá lugar ao desenho das duas fendas, que era o desenho esperado que ia acontecer para começar. Porque isso representa que o elétron está passando só por uma fenda, ou outra. E essa foi uma das maiores descobertas da física. Na física quântica, quando tem alguém olhando, o elétron passa a escolher uma fenda, ao invés de passar pelas duas. Mas se não tem ninguém olhando, ele passa por ambas. Até hoje, a gente não entende por que isso acontece. Só que a superposição é uma propriedade fundamental da física e que a gente pode usar para criar computadores com processamento inimaginável. Mas não infinito. O que a maior parte das pessoas não entende é justamente que a física quântica impede que a gente simplesmente leia todas essas respostas simultâneas, ainda que elas tenham sido geradas. Porque, de novo, quando você lê, cada qubit assume um único estado. Então, o que adianta gerar todas as respostas ao mesmo tempo se ninguém consegue saber quais são? Então, o trunfo da computação quântica é que, rodando os algoritmos certos, ela não tenta testar senha por senha. Ela usa a interferência das ondas, como no experimento das fendas, para cancelar as respostas erradas e amplificar as possíveis respostas certas. É como se, em vez de testar 1 milhão de chaves aleatórias para abrir uma cela de prisão, o computador quântico tivesse acesso ao chaveiro do guarda com todas as chaves penduradas. O esforço para descobrir a chave certa e abrir a porta ainda existe, mas agora ele é muito mais fácil. Essa é a tecnologia que transforma um cálculo que levaria a idade do universo para ser concluído num problema de 5 minutos. Qubits são tão poderosos que, se você fosse converter o poder de 50 qubits em bits, você precisaria de 16 petabytes de memória RAM. Isso são 16.000 terabytes. E o chip do computador quântico do Google, o Willow, já tem 105 qubits. E é exatamente por isso que esses computadores são uma ameaça para a criptografia. Toda a segurança do Bitcoin depende de um problema matemático que é impossível de resolver pela computação clássica. Só que, quando aparece uma máquina que não precisa testar uma combinação de cada vez e que consegue olhar para um caramaço de combinações ao mesmo tempo, o Bitcoin parece ter a mesma segurança que um castelo de areia infantil de frente para um trator de guerra. Mas isso é só meio verdade. Capítulo 2. As duas portas do Bitcoin. Existem duas formas teóricas em que alguém poderia hackear um Bitcoin. Pensa no Bitcoin como uma casa, e essa casa tem uma porta da frente e uma porta dos fundos. E cada porta é uma proteção matemática feita por um método diferente. A porta dos fundos é a mineração. Quando alguém minera Bitcoin, o que está acontecendo por baixo dos panos é o seguinte: o computador do minerador está competindo com milhares de outros computadores no mundo inteiro para adivinhar um número. E assim são feitas milhões, bilhões de tentativas por segundo. É literalmente tentativa e erro até acertar uma combinação que funciona. E quando um computador acerta, ele ganha o direito de registrar as próximas transações na rede. E como recompensa, a rede entrega novos bitcoins para ele. É por isso que se chama de mineração. Os bitcoins são extraídos da rede como pagamento pelo trabalho da oferta do poder computacional. E a matemática que protege todo esse processo se chama SHA-256. É uma proteção de 256 bits. E aí, o que computador quântico faz com SHA-256? Lembra daquele drone vendo o labirinto de cima? Aquele poder todo do computador quântico só funciona quando o labirinto tem um padrão escondido, uma estrutura que o drone consegue identificar e explorar. Mas o SHA-256 é um labirinto sem padrão, ele é caótico, então mesmo de cima o drone não acha um atalho direto. Ele ainda ajuda, porque em vez de testar todas as combinações uma por uma, ele consegue reduzir a busca para a raiz quadrada do número de tentativas. E parece muito, porque no caso de uma senha de 20 bits, por exemplo, que teria 1.048.576 combinações, a quantidade de tentativas iria para 1024.
Mas para sair de 256 bits, que é o fator de proteção do Bitcoin, e ir para 128 bits, cara, 128 bits ainda é absurdamente seguro. Para você entender, mesmo com o melhor computador quântico hoje, quebrar o SH256, mesmo extraindo a raiz quadrada das possibilidades, levaria centenas de bilhões de anos, ainda que esse computador quântico tivesse centenas de milhares de qubits. Então, hackear o Bitcoin pela foto dos fundos, a da mineração, isso daí parece inconcebível. Mas e a porta da frente? É aí que tá o verdadeiro castelo de areia. Toda vez que você manda Bitcoin para alguém, você precisa provar que aquele Bitcoin é seu. E para isso você assina a transação com uma coisa chamada de chave privada. É tipo a senha do seu cofre. Só você tem. A mágica do Bitcoin é que, a partir da sua chave privada, o sistema gera uma chave pública, que é como o endereço da sua casa. Então, todo mundo pode ver o endereço, mas ninguém consegue fabricar a chave da porta a partir dele. Pelo menos, nenhum computador normal consegue. Tô aqui no Google agora, mas se você colocar, por exemplo, mempool e clicar no primeiro link, você vai literalmente ter acesso a todos os blocos com cada uma das transações já feitas na blockchain do Bitcoin. E quando eu falo todos os blocos, eu digo todos. Aqui, no lado direito, você vai ver todos os blocos que já foram minerados no passado. Então, você pode escolher qualquer um deles. Por exemplo, eu vou clicar nesse daqui, que é o 942.136. E ao clicar nele, eu vou ter o detalhamento das informações desse bloco. Então, eu vou ter o hash, que é basicamente o ID do bloco, mas o que eu quero te mostrar está aqui embaixo. Tem 4.700 transações que foram registradas nesse bloco. E olha que massa aqui. Se você clicar em qualquer uma delas, eu digo qualquer uma mesmo, por exemplo, essa daqui, e você vier aqui em detalhes, eu posso literalmente ter acesso à chave pública da carteira que acabou de fazer uma transferência. Então, se você vier aqui em testemunho, entradas e saídas, essa daqui é a chave pública. Ela sempre vai começar ou com 02 ou com 03, ou se a gente estiver falando de uma carteira muito antiga, 04. E aqui que está o perigo. Eu consigo saber exatamente quantos bitcoins foram transferidos, no caso 0,03. E se eu clicar aqui nesse endereço da pessoa que enviou, eu consigo saber o saldo do quanto essa pessoa tem nesse endereço. Que no caso dessa daqui são 2.812 dólares, apesar dela já ter recebido 9 bitcoins. Caceta. Mas é claro, isso não significa que essa pessoa em específica tenha só 2.812 dólares. Até porque com os endereços atuais, para cada transferência que é feita é gerada um novo endereço. Então você teoricamente precisaria saber todos os endereços que já foram gerados antes e somar para saber quanto que essa pessoa tem, o que é praticamente inviável. Mas tá aqui, é público. A matemática que garante isso se chama ECDSA. E o que importa é entender o princípio, que é ir da chave privada para pública, isso é fácil. Agora, ir da pública para privada seria, num primeiro momento, impossível. Só que, em 1994, um matemático chamado Peter Shor publicou um algoritmo que identificava um padrão comum à conversão de todas as chaves públicas em privadas, e que, em tese, resolveria esse problema. Não em bilhões de anos, em horas. O algoritmo de Shor foi, basicamente, uma instrução de como fabricar a chave da sua porta da frente a partir do endereço da sua casa. Mas, ok, fica comigo. O algoritmo de Shor existe desde 1994, 32 anos já, e até hoje ninguém conseguiu usá-lo para quebrar nenhuma chave criptográfica real. Zero. Nenhuma. Tem uma empresa, inclusive, chamada de Project 11, que colocou um Bitcoin de recompensa, então basicamente um prêmio de hoje 360 mil reais, para quem conseguisse quebrar uma chave usando o Shor num computador quântico real. Sabe o tamanho da chave? Até 25 bits. 25 bits, cara. A chave real do Bitcoin tem 256. E mesmo o desafio sendo de uma chave até 25 bits, ninguém conseguiu chegar perto. Então, hackear o Bitcoin não é para amanhã. Mas, então, onde é que tá o castelo de areia? Hoje, ele não existe. A proteção do Bitcoin ainda é uma fortaleza impenetrável. O problema é que as estimativas de quantos qubits são necessários para rodar o Shor contra o Bitcoin
isso daí tá caindo muito rápido. Em 2018, os papers falavam em bilhões de qubits para descobrir uma chave privada a partir da chave pública. Já em 2022, a Universidade de Sussex reajustou esse número para 13 milhões. Em 2025, um pesquisador do próprio Google reduziu para menos de 1 milhão. E hoje, o computador quântico que tem mais qubits no mundo tem 6.100. Falta bastante. Mas a cada ano, falta menos. Então, a situação é essa. A porta dos fundos do Bitcoin tá trancada para daqui até qualquer futuro concebível pra gente. Não tem qualquer computador quântico imaginável que quebre. Mas a porta da frente, a cada ano, tá mais perto de abrir. Acontece que esse problema de computadores quânticos serem usados para conseguir invadir uma carteira de Bitcoin, esse não é um problema que afeta todo mundo igual. Quem tem uma carteira nova tá mais seguro do que quem tem uma carteira antiga. Capítulo 3. A ironia de Satoshi. A maioria dos endereços modernos do Bitcoin esconde a chave pública atrás de um hash, que é tipo um cofre dentro de outro cofre. A sua chave pública só aparece no momento em que você transfere as moedas para outro endereço. Se você só receber, a sua chave pública fica escondida. Só que os endereços mais antigos de Bitcoin, os do comecinho, lá de 2009 e 2010, eles usavam um formato diferente, chamado de P2PK. E nesse formato, a chave pública fica exposta a qualquer momento. Ele tá ali, direto, sem cofre nenhum na frente. Tudo público, registrado na blockchain, visível para qualquer pessoa ou máquina que quiser olhar. Mas o fato da blockchain ser absolutamente rastreável desde as primeiras transações me permite que eu possa vir aqui no buscador e colocar, por exemplo, 0. E quando eu clico aqui, eu vou literalmente pro primeiro bloco que foi minerado por nada mais e nada menos do que Satoshi Nakamoto. Então, se eu vier aqui embaixo nessa transação, aqui ele está dizendo que foram moedas recém-geradas. É claro, não tinha ninguém que conhecia Bitcoin além do próprio fundador, então, na prática, não tinha como ele ter enviado isso para ninguém. Mas ele minerou 50 bitcoins. E é lógico que hoje, pelo halving, cada bloco minerado dá 3,25, só que naquela época cada bloco dava 50. E para você ver o perigo pro Satoshi Nakamoto, eu posso literalmente clicar aqui em P2PK, que é a chave de um dos endereços dele, e eu vejo que nesse endereço ele ainda tem 50 bitcoins, o que dá em torno de 3.563.000 dólares. Isso nunca foi movido. E ainda assim, o endereço está exposto aqui para todo mundo ver. Naquela época, pelo formato P2PK, o endereço era a chave pública. Ou seja, se eu simplesmente copiar isso daqui e eu tenho um computador quântico forte o suficiente, eu conseguiria derivar a chave privada dele e ter acesso a esse fundo. Agora, olha que irado, cara. As pessoas, elas costumam mandar dinheiro para esses endereços que foram registrados nesse primeiro bloco, que era do Satoshi Nakamoto. Então, você vê literalmente pessoas falando "Thanks for helping make the world freer". Obrigado por fazer o mundo ficar mais livre. Ou então, obrigado, Satoshi, a gente te ama. Ou, no caso desse daqui, fuck the filters. Que, de novo, como é público, todo mundo pode mandar dinheiro para ele. Mas o mais legal, e isso foi o que marcou a história do Bitcoin, aconteceu no bloco 170. Nesse bloco foi quando o Satoshi Nakamoto fez a primeira transferência para uma pessoa, e você vê isso aqui. Nesse bloco o Satoshi ganhou 50 Bitcoins para minerar, dos quais ele pagou 10 para o Hal Finney, que é esse endereço aqui. E você consegue ver que ele transferiu esse Bitcoin depois, e você consegue ver justamente para quem ele transferiu e ir acompanhando o destino desses Bitcoins até onde eles estão hoje. Mas isso mostra justamente como que a blockchain funciona. Você literalmente consegue acompanhar a origem e o destino de todos os Bitcoins que já foram gerados na história. E hoje existem 7 milhões de Bitcoins. Isso dá 400 bilhões de dólares parados em endereços que já expuseram a chave pública por serem de endereço novo e o dono do endereço ter feito uma transferência para fora da carteira, ou endereços que são no formato P2PK, que já nascem com as chaves públicas nativamente expostas. Essas carteiras, que juntas detêm 7 milhões de bitcoins, são as que um computador quântico, em teoria, pode utilizar para descobrir a chave privada. Eu tenho certeza que você não esperava por isso. A pessoa com a maior quantidade desses bitcoins
E com o maior risco de exposição é o próprio fundador do Bitcoin. É sério. A carteira do Satoshi Nakamoto tem quase 1 milhão de Bitcoins nesse formato P2PK totalmente exposto. Hoje, isso daria em torno de 85 bilhões de dólares. Cara, Satoshi minerou os primeiros blocos lá em 2009, quando ninguém ligava, quando o Bitcoin valia 0. E todas essas moedas estão no formato P2PK. Chave pública na vitrine, sem proteção, para todo mundo ver. E sabe o que é mais louco? Ele sabia. Em 14 de junho de 2010, o Satoshi escreveu num fórum chamado Bitcoin Talk. E o post é público até hoje, tá? E ele falou o seguinte, que se a criptografia do Bitcoin fosse comprometida, a rede poderia travar, concordar sobre qual era a blockchain válida e migrar para uma nova função hash. E se você não entendeu nada disso, o que você precisa saber é a rede do Bitcoin pode se adequar. Ele literalmente pensou no problema e, ao criar o Bitcoin, também implementou a solução. E, ainda assim, deixou 85 bilhões de dólares na prateleira mais exposta da rede inteira. É como se o engenheiro que projetou o sistema de alarme mais avançado do mundo esquecesse de trancar a própria casa, com toda a grana dele lá dentro, e depois sumisse. Ninguém sabe quem o Satoshi é, ninguém sabe se ele tá sequer vivo. As moedas dele nunca foram movidas. Nenhuma. Em 16 anos. E se você não tem Bitcoin, talvez você esteja pensando: eu não tô nem aí, isso daí é problema dele, não é problema meu. Eu não tenho Bitcoin, eu tenho outras criptos. Acontece que praticamente toda a blockchain que existe hoje foi construída com a mesma família de criptografia. O Ethereum usa o ECDSA, expõe a chave pública quando você faz uma transferência. Cardano, mesma coisa. Solana não tem nem cofre nenhum. Toda a carteira de Solana expõe a chave pública por padrão. Acontece que essa vulnerabilidade não é exclusiva das criptomoedas. A vulnerabilidade está em absolutamente tudo que você usa na internet. Eu digo tudo. Capítulo 4 não é só Bitcoin. Quando você abre o app do seu banco, como o Itaú, Nubank, Banco Inter, aí você vai lá e faz uma transferência. A conexão entre o seu celular e o servidor do banco é protegida por criptografia de chave pública. Cada transação Pix que você faz é autenticada por assinaturas digitais da mesma família que o Bitcoin usa. O seu e-mail, o WhatsApp, aquele criptografia de ponta a ponta que aparece quando você abre uma conversa, mesma coisa. Prontuário médico, dados do SUS, comunicação militar, segredos industriais de empresas, tudo depende de problemas matemáticos que um computador clássico não consegue resolver e que um computador quântico suficientemente poderoso consegue. E tem uma estratégia que agências de inteligência do mundo inteiro estão usando agora, não daqui a 10 anos, agora. Se chama Harvest Now, Decrypt Later. Em português, colhe agora, decifra depois. Funciona assim: governos e outras entidades estão interceptando dados criptografados. Isso são comunicação que envolve acordos entre países, transações financeiras, arquivos secretos, e eles estão guardando todos esses dados num cofre. Eles sabem que não conseguem ler esses dados hoje, mas eles estão apostando que, em algum momento nos próximos 10 anos, eles vão ter uma máquina capaz de abrir tudo. Isso não vale só para relação entre países. Pensa comigo, o e-mail que você mandou hoje de manhã, a transferência bancária que você fez semana passada, se alguém capturou esses dados criptografados e tem um computador quântico, eles podem ser usados para coerção, chantagem, para revelar segredos de Estado, redes de espionagem, acordos militares. Isso não é teoria da conspiração. O Federal Reserve americano publicou um papel acadêmico sobre isso, usando Bitcoin como estudo de caso. O Departamento de Segurança Nacional dos Estados Unidos, a Agência de Cibersegurança da União Europeia, o próprio Reino Unido, todos emitiram alertas oficiais recomendando que instituições comecem a se proteger agora, porque quando a máquina ficar pronta, os dados interceptados em 2026 vão ser lidos em 2036. Muita informação, eu sei, pode parecer assustador, mas a boa notícia, e sim, tem uma boa notícia, é que tem muita gente inteligente já trabalhando nisso. Tem governos, tem empresas, tem desenvolvedores de criptomoedas e, especialmente, tem a comunidade do Bitcoin. Capítulo 5, a forja do escudo. Existe um órgão nos Estados Unidos chamado NIST, que é tipo um Inmetro deles, só que é para tecnologia e padrões de segurança. E desde 2016, o NIST está conduzindo uma competição mundial para criar uma nova geração de criptografia. É uma criptografia que resista a computadores quânticos. Isso se chama criptografia
pós-quântica. Mas, para entender por que essa criptografia funciona, a gente precisa voltar para o labirinto. O computador quântico é o cara que sobe no drone e vê todos os caminhos de cima, não é? Pois é, o truque do algoritmo de Shor funciona porque ele identifica um padrão escondido. É como se as paredes do labirinto tivessem uma regularidade, tipo, toda terceira parede vira à esquerda, toda quinta abre um corredor, e se você tá no chão, você não percebe. Mas do alto, que é o que o quântico faz, o padrão fica óbvio. E aí achar a saída é fácil. O Shor basicamente encontra esse padrão e usa ele como atalho. E é aí que vem a sacada da criptografia pós-quântica. Pensa comigo, e se a gente construísse um labirinto sem padrão nenhum, mais aleatório do que o ECDSA, mais aleatório do que o SH256 ainda, que é a porta mais protegida? Essa é a ideia central da criptografia pós-quântica. Trocar o tipo de problema matemático. Sair de um problema que tem estrutura, que o quântico explora, para um problema que é puro caos, que não tem atalho, que nem computador clássico nem quântico consegue resolver. O principal tipo de problema que está sendo usado se chama problema de redes. Imagina assim, você tem uma grade de pontos no espaço, tipo uma planilha infinita do Excel, com pontos em cada célula. Até que é fácil, né? 2 dimensões. Agora, imagina que essa grade tem 500 dimensões. Não 2, não 3, 500. E alguém joga um dardo nesse espaço de 500 dimensões e pergunta: qual que é o ponto da grade onde o dardo foi parar? Em 2 dimensões, você olha, responde na hora. Pega o eixo X, pega o eixo Y, pronto, tá lá. Em 3, ainda dá. Mas, cara, 500, nem o computador quântico consegue. Não existe atalho e não existe algoritmo de Shor para isso. Então, quando você ouvir criptografia pós-quântica, não é um nome bonito para uma coisa que a gente espera que funcione. É uma mudança de fundação. Sai a matemática com padrão que o quântico explora, entra a matemática sem padrão que o quântico é cego para quebrar. A competição do NIST começou com 82 candidatos do mundo inteiro, 8 anos de idade, testes, milhares de pesquisadores tentando quebrar cada um deles. E, em agosto de 2024, o NIST publicou os 3 primeiros padrões oficiais. Prontos para usar, testados, aprovados, publicados. E o NIST já definiu um prazo. Toda criptografia antiga tem que ser abandonada até 2035. Faltam 9 anos. Show de bola! Mas e o Bitcoin? O Bitcoin não é uma empresa, o Bitcoin não é um governo, o Bitcoin não tem CEO, não tem departamento de segurança. No Bitcoin, qualquer mudança no código precisa de consenso da comunidade. Desenvolvedores propõem, mineradores validam, usuários adotam. É lento? É. Mas as coisas já estão andando. A proposta mais avançada para conter a ameaça da computação quântica se chama BIP360. Essa proposta foi aceita no repositório oficial de melhorias do Bitcoin em fevereiro desse ano, de 2026. E ela cria um novo tipo de endereço que usa assinaturas pós-quânticas. O endereço começa com BC1Z. E, se um dia você vê isso, você sabe que é um endereço protegido contra a quântica. Mas isso ainda é uma proposta. Não virou atualização oficial da rede. Porque, para isso, precisa de o que a gente chama de soft fork, que é uma atualização coordenada. Funciona assim: como o Bitcoin não tem dono, ele é mantido por milhares de computadores espalhados pelo mundo, que são os famosos mineradores. E todos esses computadores rodam o mesmo software. E para mudar as regras do Bitcoin, um desenvolvedor escreve a proposta e publica o código para a comunidade. E assim a comunidade debate, às vezes por anos. Outros desenvolvedores vão lá, revisam, testam, acham falhas, fazem ajustes. E quando o código está maduro o suficiente, os mineradores precisam sinalizar que concordam com a atualização. E quando 90% sinaliza o apoio, a regra nova se ativa para toda a rede. E num soft fork, quem atualiza ganha acesso às funcionalidades novas, mas quem não atualiza continua funcionando normalmente, só que não consegue usar o que é novo, né? Obviamente. É tipo atualizar o WhatsApp. Quem atualiza manda figurinha animada, quem não atualiza manda mensagem e não vê figurinha. Foi exatamente assim que aconteceu a última grande atualização do Bitcoin em 2021, que foi o Taproot, em que um desenvolvedor, lá em 2018, propôs e a comunidade debateu por 3 anos. E, quando 90% dos mineradores sinalizaram apoio, a rede ativou. Então, hoje, o padrão pós-quântico do Bitcoin já existe. A proposta está lá. Falta o consenso para implementar na rede principal. Mas o caminho está traçado. E não é só o Bitcoin se mexendo. A Solana fez uma parceria com uma empresa chamada Project 11 e testou assinaturas pós-quânticas em dezembro de 2025. O Ethereum montou uma equipe dedicada só para isso em janeiro de 2025. Mas, ainda assim,
E hoje, em pleno 2026, ainda faz sentido investir em Bitcoin? Essa só vamos saber no final do vídeo. Mas se você quer investir, então eu acho que eu posso te ajudar. Eu tenho um treinamento chamado Escola de Dinheiro para pessoas que querem sair do zero e terem confiança até o avançado sobre como organizar suas finanças e compor uma carteira de investimentos diversificada que envolve ações, fundos imobiliários, renda fixa e ativos internacionais. E eu nunca fiz a condição da Escola de Dinheiro por como ela está agora. Inclusive, eu fiquei 3 anos sem abrir qualquer turma. Então, se você estava procurando uma deixa para aprender sobre investimentos direito, estou deixando o link aqui embaixo para você conhecer a Escola de Dinheiro. Simbora pro vídeo. Capítulo 6. A verdade. A ameaça dos computadores quânticos é real? É. O algoritmo de Shor funciona na teoria? Funciona. As estimativas de que qubits necessários para conseguir hackear Bitcoin tá caindo rápido? Tá. E a gente não sabe com certeza quando a gente vai cruzar a linha para um desses computadores derivar uma chave privada a partir de uma chave pública. Mas o consenso entre a maioria dos especialistas coloca essa ameaça para daqui a pelo menos 10 anos de distância. A maioria fala entre 2035 e 2045. Hoje, a lacuna entre o que existe e o que é necessário para Bitcoin colapsar é enorme. E, numa boa, Bitcoin já morreu umas 400 vezes. Sério, tem um site que conta, ele chama Bitcoin is Dead. Foram mais de 400 obituários desde 2010. O Mt. Gox foi hackeado lá em 2014, a proibição da China contra Bitcoin em 2021, o colapso da FTX rolou em 2022. Cada uma dessas crises foi tratada como o fim. Bitcoin não passará. E Bitcoin passou. Não só ele sobreviveu, mas ele se adaptou e voltou mais forte. E essa capacidade de adaptação da rede, isso é o ativo mais valioso e subestimado do Bitcoin. A ameaça quântica é diferente de um hack ou de uma fraude, porque ela tem aviso prévio. A comunidade sabe que os computadores quânticos estão vindo. As soluções já estão sendo desenvolvidas. O BIP360 já existe. Os padrões do NIST estão prontos. A questão não é se o Bitcoin vai se adaptar, é se ele vai se adaptar a tempo. E se você investe em Bitcoin hoje, você não está apostando que computadores quânticos não vão existir. Você está apostando que o Bitcoin vai se adaptar antes que os computadores quânticos se tornem uma ameaça real. E, historicamente, apostar na adaptação do Bitcoin, isso tem sido uma boa aposta. Se esse vídeo te ajudou a entender melhor o tema de computação quântica, deixa o like aqui embaixo, deu um trabalhão para fazer toda a pesquisa e garantir um conteúdo massa para vocês. E manda para alguém que tá falando no seu ouvido de que cripto não tem futuro. Pode trazer os amigos, mas pode trazer os inimigos também. No final, todo mundo se entende aqui nos comentários. Mas, para colocar minhas atitudes, onde está minha fala, eu vou comprar 10 mil reais em Bitcoin aqui agora. Eu vou fazer aqui um Pix para a minha conta da Coinbase. E já recebi a notificação, inclusive, ó. Vou estar mostrando aqui a tela, depósito recebido. E agora eu venho aqui em compra e venda, comprar. Vou selecionar Bitcoin, 10 mil reais, que é o que eu já tenho aqui em dinheiro. E compro agora. Ordem enviada. E como eu não podia deixar de falar, Coinbase é a maior corretora do mundo negociada em bolsa nos Estados Unidos, e quem abrir conta na Coinbase e fizer a primeira compra de qualquer criptomoeda em qualquer valor vai ganhar 20 reais em Bitcoin. Então, clica no link aqui embaixo para você poder abrir sua conta na Coinbase e ganhar esses 20 reais em Bitcoin. Bom, então você viu 10 mil reais aqui comprados na Coinbase em Bitcoin. Vamos ver daqui a 10 anos quem que acertou. E você vai comprar alguma criptomoeda? Como é que tá a sua carteira hoje? Comenta aqui embaixo. Sem mais, meu nome é Breno Perrucho. Beijo pra você. Esse é o Jovens de Negócios. Valeu.